Muito boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui debatendo um tema tão relevante como esse, que interessa ao futuro das gerações. Não sabemos se nós teremos tempo de alcançá-los. Alcançando medidas, se propõe, mas o fato é que temos que construir um país. E a construção de país se faz com a soma das duas colunas. E o que buscamos aqui é eliminar esse tipo de vícios que, infelizmente, tem contaminado a formação do Estado brasileiro, do Estado forte, respeitando a cidadania e transparente. Quando o Celso Lopes fala, ele coloca uma questão essencial de que a democracia requer confiança e que a corrupção promove a decomposição das instituições políticas. A própria na definição de Aristóteles, que está com ele, a corrupção leva à decomposição da substância. No fundo, há uma perda a corrupção, ela é uma daninha das instituições políticas, porque ela tira aquilo que é essencial ao sistema político, a legitimidade. É tudo que ela faz que nos tirar. E o efeito disso, no momento que vivemos, onde a representação do Congresso Nacional, a culpa da representação, você tem um presidente denunciado, e você tem uma presidente da República assediada pelo grande escândalo de corrupção, onde seu partido é um grande protagonista. Evidente, tira essa legitimidade. É o problema da decomposição da substância. A substância aí é a legitimidade que o poder político precisa, é o oxigênio do poder político, daquele grande pacto social que Rousseau colocou. O Vinícius coloca que todo poder precisa ser controlado, usar o poder político para controlar o poder econômico. Mas não podemos esquecer que o poder político muitas vezes se confunde com o próprio poder econômico. Ele se instala dentro do poder político. Ele não consegue separar um do outro. E ele fala pela legitimidade que muitas vezes não é do Estado, é do interesse particular. E não só do grande poder econômico, mas do poder das corporações que se instalam dentro do poder político e conseguem uma minoria se impor a uma maioria. O que vejam as leis do Congresso como surgem. Vejam como grupos de sindicatos. Naquilo, até que no direito privado, o grande civilista italiano, Enzo Rocco, já chamava a atenção que na autonomia da vontade você tinha um desequilíbrio natural que precisou da intervenção do Estado, mas você tinha os sindicatos que poderiam virar esse jogo e até ameaçar muitas instituições. Infelizmente, a corporação, ela acaba, o poder corporativo acaba também por ser uma grande ameaça ao Estado, independentemente desse poder corporativo estar dentro ou não do grande poder econômico. O ministro Nelson Jobim coloca que não se constrói o futuro retaliando o passado. E pergunta, o que alimenta os atos corruptivos? Nessa busca de saber o que alimenta os atos corruptivos, o que nós observamos são muitas medidas legais absolutamente irracionais, que vêm no calor das emoções, retaliando o passado, e não se coloca a questão dentro do social. E hoje o que assistimos é uma Babel de regulação. Nunca fomos tão regulados e nunca houve tanta corrupção. Então significa que regular não é a solução. E aqui coloca, né, a questão da proibição das igrejas, porque as igrejas começaram a ter seus candidatos, então vamos proibir para evitar que ela cresça no poder. Insista-se o que você colocou, o que o ministro coloca, né, toda a preocupação da sociedade, quando fala do poder econômico nas eleições, é evitar que o dinheiro seja um eleitor, como infelizmente tem sido nas eleições do país. Então, quando se coloca isso, e fazendo aqui já um cotejo do que disse Isaías, hoje nós não vivemos no isolamento. Você tem hoje praticamente um acesso, uma lei de um controle sobre as informações
da vida dos cidadãos, no plano de vista tributário, que agora pode se levar até a nível internacional, com os protocolos que se assinam, com as convenções, onde o cidadão será extremamente controlado, ou seja, aumenta-se mais uma vez a regulação na tentativa de combater a corrupção. E eu ouvi, começando dizendo que cansou da OAB, da sala de aula, da CAPES, nos convence daquela situação absurda, irracional, que é a complexidade do sistema tributário. Cobrar não pode ser difícil. E como cobrar tornou-se extremamente complexo, abrindo veias terríveis para a corrupção, para não só aquilo que está estabelecido na regulação, mas estabelecido na própria interpretação. A legislação não é transparente. Aí a própria lei que nos mente, a lei mente, e o cidadão indefeso acaba sendo punido amanhã por não conseguir interpretar adequadamente a lei. Veja, nesse aspecto, uma situação absurda que vive hoje os escritórios de advocacia, quando ele recebe recursos dos seus clientes para, no exercício do mandato, pagarem terceiros, que são as custas, são as viagens. Hoje a Receita está entendendo que isso tem que ser tributado como renda. Isso não está ali na lei. Ele recebe para administrar. Então vai se criando obrigações dentro dessa babel tributária que acaba por criar todo esse sistema de segurança e fortalece muito a corrupção. Em outras palavras, a conclusão é: a corrupção cresceu a despeito de nunca termos convivido com tanta regulação. Temos que concluir: a regulação falhou. A regulação não é a solução. Veja, me lembro de uma situação que eu vivi, que eu assisti no Rio, e que me causou espanto, que aquilo não causava indignação ali na praia da Barra da Tijuca. Havia a fila para tomar banho ali nos poços do bombeiros, do corpo do salva-vidas. Então achei muito bonito, funcionando a roleta, pagava-se R$1 e todo mundo tomava banho. Ia se recolhendo e dava-se o ticket. A partir de um determinado momento, fechava-se a roleta e o funcionário passava recolhendo na outra entrada sem nenhum controle. Ou seja, eu perguntei: o que é isso? Que sistema é esse? Não, ali, até aquele momento, ele recolheu para a Prefeitura do Estado do Rio. A partir de agora, ele está recolhendo para ele. E isso funciona à luz do dia, reiteradamente, sem nenhuma reação, e as pessoas acham absolutamente normal. Veja. O meu livro diz: cansei da OAB. O ministro disse: na CGI havia um presidente da OAB. Hoje o Brasil inteiro vive as eleições da ordem. São as eleições tão caras como as eleições que a ordem combate, onde diz que há abuso do poder econômico. Numa eleição de uma unidade da federação, chegou-se à conclusão que um voto, pelos dados recolhidos, o voto mais caro no Brasil hoje, segundo os estudos, é o voto na Bahia para o Senado, R$ 93 o voto. Na eleição da OAB, que tive acesso às informações, não vou citar a unidade da federação para não expor, um voto chegou a custar mais de R$ 400. Olha quanto se gasta na eleição da OAB. Particularmente, até colocar, eu vivo isso porque eu sou candidato à presidência da OAB no Distrito Federal e tenho vivido esse problema grave já do financiamento de uma campanha, onde fazemos um discurso para fora e internamente nós não conseguimos cumprir. Quando estive nos Estados Unidos, a convite da Embaixada do meu Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, conversamos com o juiz em Ohio, perguntei, me interessei para saber como que era o sistema de eleição do juiz americano. 20% só dos eleitores votam. E sabem quem são os maiores financiadores dos juízes americanos, de uma eleição dos juízes americanos? Os escritórios de advocacia. E lá, o juiz vai ao escritório de um advogado. Ele pode receber telefonema de um advogado. Isso não há problema nenhum. Veja, aqui quanta regulação, e mesmo sem poder ir aos escritórios, sem poder financiar a sua ascensão ao cargo, olha quantas denúncias de corrupção. Há um livro que chama atenção e que me marcou muito quando eu tentava entender meu país
entender, inclusive, como as pessoas se manifestam nos processos eleitorais. O livro Cabeça de Brasileiro, de Alberto Carlos de Almeida, não sei se vocês já tiveram acesso. Esse livro chama a atenção de um dado extremamente curioso. Primeiro, 80%, a partir de uma pesquisa de Roberto da Mata, ele faz uma compilação, faz um trabalho muito bem feito e chega à seguinte conclusão. Para 80% da população brasileira, o interesse é o problema do público. Para 20%, o interesse público também é um interesse dele. Ou seja, o interesse público é interesse de ninguém. E, curiosamente, essa sensação ela é mais presente na baixa escolaridade. São pessoas que, quanto mais baixa a escolaridade, mais ela acha comum que o político se aproprie daquilo que é público, porque aquilo não é problema dele, é problema do governo. E ele não é governo. Ele não se sente Estado. Essa patrimonialização da política brasileira. E veja, outra questão. Nesse livro chama a atenção que 20% da população considera que é normal o político usar o cargo em benefício público. Os favores que o político faz ou que ele consegue, o furar fila, não é um problema. Chegamos onde então? O problema está na educação. Sem uma cultura de base que crie naquele que é o destinatário de tudo a reação, ele não vai reagir. Ele não vai controlar. Ele, quando lá chegar, ele vai se aproveitar. É o rouba mais faz. É o político. Por que o rouba mais faz tanto sucesso? Por que o político rouba mais faz é tão aclamado? Ele não nasceu do nada, ele nasce numa base que o aceita e que o legitima. Então eu concordo quando o professor Alberto Carlos de Almeida coloca que nós, se não resolvemos o nosso sistema educacional, dando mais qualidade, não apenas colocando os alunos na sala de aula, mas dando mais qualidade ao nosso sistema educacional, nós não vamos resolver isso. Vão vir leis e novas leis. Um sistema caríssimo. O Eurico coloca nessa Babel desse contencioso tributário terrível. Na área que eu me ligo de direito do consumidor, eu estive em Portugal recentemente dando uma palestra e eles estão abismados como que o Brasil pode ter hoje 40 milhões de ações cuidando só de relação de consumo. Porque o judiciário brasileiro criou uma figura chamada dano moral para tudo. Então, se lá não compensa a demanda, aqui compensa. Ou seja, aumentei a regulação, aumentei a minha demanda e, por isso, vamos ter sempre o poder judiciário mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo.